Nem só de pão, levando a palavra de Deus ao seu coração. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nem Só de Pão Podcast. Eu fico muito feliz pela sua presença, pela sua audiência, por todo esse tempo nos ouvindo, nos acompanhando em nossa página, aqui no Spotify e em outras plataformas também. Hoje nós traremos um assunto bem legal, que é um assunto complementar dessa nossa 5ª temporada. Você já se perguntou se os milagres realmente acontecem? Ou se são apenas histórias antigas e mitos sem fundamento? Nesse episódio, nós vamos explorar o que são milagres e se eles são reais e como podemos entender os milagres que acontecem até hoje. Você está ouvindo Nem Só de Pão Podcast. Bom, você já me conhece, meu nome é Felipe Rocha, nós idealizamos o projeto Nem Só de Pão. E para a gente iniciar esse episódio de hoje, eu venho explicar para vocês o que são milagres, A definição de milagre, antes de começar a explorar se os milagres são um mito ou realidade, é importantíssimo para a gente entender o que é um milagre. O milagre ele pode ser definido como um evento sobrenatural ou uma manifestação do poder de Deus, que desafia as leis naturais. Ele pode se manifestar de várias formas: curas instantâneas, libertação de opressões, provisões sobrenaturais e até mesmo mudanças que não podem ser explicadas pelas ciências naturais. A gente tem algumas referências bíblicas sobre isso, A Bíblia está repleta de milagres, desde a criação do mundo, como está lá em Gênesis, até os milagres realizados por Jesus e pelos apóstolos. Por exemplo, quando Jesus transformou água em vinho, lá em João 2, ou até mesmo quando curou cegos, em Marcos 8, do 22 ao 25, e até quando ressuscitou mortos, em João 11, 43 ao 44. Esses relatos não são apenas histórias simbólicas, mas momentos que revelam o poder divino em ação. E para a gente começar o nosso questionamento do episódio de hoje, eu pergunto para vocês: os milagres na Bíblia são uma realidade ou um mito? Bom, vamos lá, História dos milagres bíblicos é o ponto-chave do nosso primeiro comentário. Vamos dar uma olhada em alguns dos milagres mais impactantes da Bíblia e tentar discutir como eles se encaixam na história. Como, por exemplo, nós podemos falar sobre a travessia do Mar Vermelho, quando Moisés, com o poder de Deus, fez as águas se separarem, Quem gosta de acompanhar está em Êxodo capítulo 14, do 21 ao 22. Isso foi totalmente extraordinário. Milhares de pessoas atravessaram de forma segura, e isso é considerado um dos maiores milagres na Bíblia. Para muitos, esses milagres são a prova de que Deus intervém diretamente no curso da história humana. Já para outros, são apenas uma coincidência, Outro exemplo importantíssimo são os milagres realizados por Jesus. Preste bastante atenção nessa parte, porque além das curas físicas, ele também realizava milagres espirituais quando perdoava pecados e oferecia salvação a quem se arrependia. Isso diretamente nos faz refletir por que Deus escolheu fazer milagres. Eles eram sinais do seu poder e da sua autoridade divina e também mostrava sua compaixão e cuidado pelas pessoas. E entenda, você ouvinte, que quando eu falo fazia, estou me relatando a quando Jesus estava aqui na terra como homem, Mas ele ainda faz milagres. Quando nós pensamos em milagres, muitos podem associá-los apenas aos tempos bíblicos, Porque em sua grande maioria é o que a Bíblia relata pra gente. Mas a realidade é que milagres continuam a ocorrer. Ao longo da história da igreja, há relato de milagres acontecendo em diversos contextos. Na Idade Média, por exemplo, temos a história de muitas pessoas que curavam doentes e realizavam feitos extraordinários através do poder de Deus. No entanto, no contexto moderno, há também inúmeros testemunhos de milagres de cura, livramentos e até mesmo aparições divinas que continuam a edificar a fé de milhões. E isso é importante para a gente entender. Deus ainda faz milagres. E aí nós voltamos para a parte científica. Em nossa sociedade moderna, a ciência
ela é vista como uma autoridade suprema, né? Muitos então se perguntam como milagres podem ser possíveis em um mundo onde tudo parece ter uma explicação científica. A ciência, ela baseia-se na observação de fenômenos naturais e nas leis que regem o universo. Os milagres, por exemplo, né, que é o que nós estamos falando hoje aqui, por ser sobrenatural, escapam completamente a essa compreensão. No entanto, em outra vertente, nós temos a fé, que ensina que Deus, como Criador, é soberano sobre as leis naturais e pode agir além delas. A Bíblia nos lembra que, para Deus, nada é impossível. Lucas 1,37. Milagres, portanto, não são contrários à ciência, como muitos pensam, mas sim uma manifestação do poder de Deus que vai além do que nós compreendemos. E nós podemos ver isso de forma tão real, que os milagres eles são evidentes ainda nos dias de hoje. Nós temos testemunhos contemporâneos, por exemplo. Embora o cetismo seja comum, ainda há muitos relatos de milagres. Pessoas que foram curadas de doenças terminais, libertas de vícios, ou até mesmo experimentaram intervenções sobrenaturais em momentos de crise. Podemos também refletir sobre o fenômeno de milagres ocorrendo em reuniões de oração, em igrejas, curas, momentos de oração, evangelismo. Para aqueles que têm fé, esses eventos são sinais claros da presença de Deus. Eu mesmo já evidenciei vários milagres e acredito que vocês que estão me ouvindo também já evidenciaram alguns. Cara, é inexplicável, é muito legal de se ver e você vê o poder de Deus sendo manifesto na vida da pessoa. E o que a Bíblia fala sobre tudo isso? A Bíblia ensina que a fé é crucial para receber um milagre. Lá em Marcos 9:23 diz assim, Jesus vai falar dessa forma, né? Tudo é possível àquele que crê. Os milagres acontecem em muitos casos em resposta à fé das pessoas. Por isso, a fé não é apenas um pré-requisito, mas também a chave para ver Deus agir em nossas vidas. E o que nós devemos aprender com tudo isso? É uma lição de confiança e esperança até para nós, né? Milagres, eles nos ensinam a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Eles são uma maneira de Deus mostrar que Ele está no controle, em sua força e é maior do que qualquer dificuldade humana. Além disso, os milagres nos lembram do caráter de Deus. Ele é bom, Ele é poderoso e Ele está atento às nossas necessidades. Existe uma pergunta que eu gostaria de responder que um dos nossos ouvintes fez, eu achei interessantíssimo, que é assim: por que algumas pessoas são curadas e outras não? Essa é uma pergunta totalmente difícil e profunda, que muitos cristãos já se fizeram. Eu mesmo já fiz essa pergunta. A Bíblia, ela vai nos mostrar claramente que Deus é poderoso para curar e que Ele realiza milagres, mas também nos ensina que nem sempre Ele age de maneira que nós esperamos. Primeiro, é importante lembrar que Deus é soberano e Ele age conforme a sua vontade, a sua perfeita e bondosa vontade. Nem sempre nós entendemos seus caminhos, mas nós podemos confiar que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Costumo dizer que existem alguns propósitos específicos para a cura, né? Por exemplo, existe o propósito de Deus, propósito maior de Deus. Deus tem propósitos que vão além da nossa compreensão imediata. 2. Nosso crescimento espiritual. Às vezes Deus permite que passemos por dificuldades para que cresçamos espiritualmente e tenhamos um relacionamento mais profundo com Ele. 3. A soberania e sabedoria de Deus. Nem sempre nós recebemos aquilo que pedimos porque Deus conhece o que é melhor para nós. 4. O tempo de Deus. Algumas curas podem não acontecer imediatamente, elas podem acontecer com o tempo, conforme a vontade de Deus. 5. Fé e propósito. Jesus vai dizer assim: tudo é possível ao que crê, como já dito anteriormente. A fé é importante, mas não é a garantia automática de cura. Há pessoas com grande fé que não são curadas, porque Deus tem outros propósitos para essas pessoas. 6. Natureza da nossa oração. A oração não é uma fórmula mágica para obter aquilo que nós queremos. É um meio de relacionamento com Deus onde apresentamos os nossos pedidos, mas também nos submetemos à sua vontade. Você entende isso? Como Jesus orou lá no Getsêmani: Pai, se quiser, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. A vontade sempre é de Deus.
No fim de tudo isso, nós precisamos entender que a ausência de cura não é ausência de amor de Deus. Deus é amor. 1 João 4,8, gente. E cuida dos seus filhos mesmo quando as orações por cura não são respondidas como a gente espera. Às vezes ele concede paz, força, consolo que vão além da compreensão humana. E isso é muito importante pra gente. Nós devemos entender aquilo que Deus quer pra nossa vida. Eu sei que é um pouco difícil às vezes, né? Falar, poxa, mas você não passa pelo que eu passo. É tão complicado pra mim, é tão difícil. Mas a resposta que eu dou pra você é que confiar em Deus é a base de tudo. E pra gente concluir esse episódio, eu digo pra você com todo o meu coração que milagres não são mitos, mas realidades poderosas que revelam a intervenção divina na nossa vida. Embora o mundo moderno tente desacreditar nas manifestações sobrenaturais, a fé cristã nos chama a crer que Deus, o Criador do universo, tem o poder de agir além do que podemos entender. Se você já testemunhou ou ouviu falar de um milagre, saiba que isso não é algo fora da realidade, mas um sinal da presença de Deus em nosso meio. Os milagres acontecem hoje, assim como aconteceram na Bíblia, e eles continuam a ser expressão do amor de Deus e o poder dele e a sua graça. Negar os milagres é ignorar o poder de Deus e a sua disposição em se manifestar ao nosso mundo. A verdadeira fé não se apoia apenas no que é visível e explicável, mas também naquilo que vai além da compreensão humana. E por isso, acreditar em milagres não é uma questão de superstição ou ingenuidade, mas de fé genuína em Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Não se trata de debater se milagres são mito ou verdade, mas de reconhecer o poderio de Deus e que Ele ainda age poderosamente na história e na vida das pessoas. Se você crê nisso, prepare-se para viver o extraordinário de Deus, pois Deus ainda faz milagres. Eu agradeço a sua audiência, espero que esse episódio tenha tocado o seu coração. Graça e paz. Conheça os livros exclusivos do Nem Só de Pão Podcast. Participe dos nossos sorteios e descubra histórias que transformam vidas. Acesse nosso site para artigos teológicos e junte-se ao nosso canal de transmissão no WhatsApp. Procurando fazer sua festa inesquecível? Com o Buffet Bozelli, transforme cada momento em uma celebração única. Deliciosos salgadinhos, bolos maravilhosos e tortas que encantam. Buffet Bozelli, a escolha perfeita para momentos especiais. Entre em contato conosco para mais informações.